Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira nós temos a presença do Dr. Clemente respondendo aos nossos telespectadores. E um tema que foi notícia esta semana, a condenação do médico do Michael Jackson, ele que indicava o Propofol e o Michael Jackson ficou viciado num anestésico, não é isso, Clemente? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde ao nosso telespectador. Na verdade, o Propofol é um tipo de anestésico. É um anestésico mais moderno. Ele tem um efeito, assim, aparentemente mais superficial, né? Ele veio com a intenção de ter menos efeito colateral e, ao mesmo tempo, ser uma droga de efeito rápido. Normalmente, quando você faz uma pequena cirurgia, uma biópsia, alguma coisa, e você usa o Propofol, a finalidade dele é que, assim que você termine o procedimento, você acorde já na sequência, entendeu, Augusto? Para não ficar dormindo, ou seja, você vai reduzir os riscos de uma complicação cardiorrespiratória. Eu estou aqui com imagens, o Felipe, vamos mostrar aqui no nosso tablet a família do Michael Jackson, ela comemorando, eles estão comemorando a condenação do médico. Olha o pai do Michael Jackson. Mostrou-se bastante emocionada. Latoya falou mesmo em vitória. Já os fãs dizem que foi feita justiça quando Conrad Murray foi algemado. Olha, os fãs dizem que foi feita justiça pela condenação do médico, não é? Quer dizer, o que a grande dúvida, Clemente, isso pode ter levado efetivamente à morte do Michael Jackson, a utilização dessa medicação, desse produto? Pode, porque embora ele tenha pouco efeito colateral, na dose certa, tá? Então, essa dose é baseada em quê? É baseada no peso. Então, no caso, o Michael Jackson não era uma pessoa muito... Aliás, ele é magro, né? É magro. E a dosagem, toda essa dosagem é baseada no peso da pessoa. Agora, um viciado como ele não, com pouco já não ia dar certo. Então, vamos dizer, ele pegava uma dose X lá, aí não conseguia dormir, uma dose X mais Y, X mais YZ. Ou seja, ia aumentando essa dose e vai acabar acontecendo o quê? Você pode ter um efeito, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ou as duas coisas simultâneas, pelo excesso de anestésico. Né? E ele tomava todo dia esse anestésico, que tinha um garrafão ao lado e ele inalava. É muito louco isso aí, porque isso aí é um produto hospitalar. Né? Não é ninguém usa isso em casa como rotina. Esse médico, na verdade, era um médico praticamente exclusivo do Michael Jackson. Recebia por mês para só dar atendimento ao Michael Jackson. Ou seja, atendimento exclusivo para ele. E, de certa forma, ele era pressionado, como o salário era alto, ele era pressionado pelo Michael Jackson a ir além do limite, vamos dizer, permitido pela empresa farmacêutica. Aí o cara vai dando uma dose cada vez maior, uma hora vai deprimir o sistema cardiorrespiratório, e certamente o risco de morte aumenta. Você acha que, na verdade, a medicação que ele tomava e que ele acabou ficando viciado, isso pode ter dado outros efeitos, como você colocou, e que levaram à morte do Michael Jackson? Não necessariamente a inalação do produto, outros fatores, como parada cardíaca, pelo excesso. Pelo excesso de... Aí tem a ver com outros artistas que no passado era mais comum, viciados em medicações, não é? Barbitúricos. Nós até falamos antes de começar o programa o caso do Elvis Presley. Elvis Presley foi um exemplo típico. Tomou mais de 40 comprimidos, quer dizer, num curto espaço de tempo. Você vai pegar um pouco de comprimido, vai deprimir o sistema respiratório, o cardiorrespiratório, e vai ficar tudo bem. Mas quando a dose é muito grande, a pessoa acaba realmente Mas tendo hoje um problema. No Brasil, e eu acho que em outros países do mundo, muitas pessoas dependem de medicação como vício.
não só pela prescrição. E nós tivemos algumas regulamentações por parte da ANS a respeito da comercialização. Por exemplo, antibióticos, você tem que deixar nome, os de tarja preta, você tem que deixar nome, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, eu conheço muitas pessoas que precisam do medicamento diariamente e, na verdade, eu acho que não é só tratamento, é também a dependência. Dependência. Você pega os benzodiazepínicos, por exemplo, diazepam, diazepox, esses benzodiazepínicos, o Rivotril, que inclusive quem tomou foi o Luciano. Com uísque. Com uísque. Então, o Rivotril é um desses medicamentos que causa dependência. Eu não estou dizendo que ele está dependente, eu não posso afirmar isso. Mas ele potencializou tomando bebida alcoólica, ele mesmo admitiu isso. Potencializa. Se você tomar, vamos dizer, qualquer um desses medicamentos aí e tomar o álcool, você pode ter uma complicação. E quanto mais... E alguns deles, inclusive, ele dá uma percepção menor. Por exemplo, você ficaria de fogo com uma dose X... Você precisa de uma dose maior para ficar de fogo. Só que isso vai deprimir o teu sistema também nervoso central. Né? A droga, como o álcool, deprime o sistema nervoso central. Engraçado que nós tivemos também uma outra dupla, que inclusive estava na revista Veja dessa semana, onde o artista dizia que chegava a tomar até 2 litros de álcool por dia. Então há uma coisa muito curiosa, né? Medicação ligada ao álcool. E isso, você pode ler qualquer dessas tarja preta aí. Se tiver o álcool... Não fazer associação com o álcool, realmente por causa dessa complicação. A percepção menor de que você está ficando de fogo, por exemplo, e os efeitos do álcool vão acabar se intensificando em função dessa má percepção. Eu não sei se o álcool, ele quando a gente fala de potencializar, ele aumenta o efeito da medicação ou ele cria um conflito na medicação? As duas coisas. Às vezes a percepção sua é menor. Por exemplo, você vai ver, várias bulas você vai ver lá, para não tomar o álcool junto com esses benzodiazepínicos, por exemplo, ou outro tipo de droga, porque você não vai perceber muito que vai estar de fogo. Você diminui a tua sensibilidade. Você não percebe? Você vai tomar mais dose do que você ficaria de fogo sem a medicação. Interessante, hein? Quer dizer, o álcool realmente é um grande inimigo. Temos que tomar inimigo cuidado. O tempo todo. Por isso que todo tarja preta lá não associação com... Clemente, a gente vai mudar de assunto, mas uma coisa curiosa, existe uma indústria de contrabando de medicação do Paraguai. Tem muito remédio vindo do Paraguai. E as pessoas estão tomando essa medicação. Inclusive, em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, existem, e a polícia naturalmente deve investigar isso, existem lugares que vendem medicação, remédios feitos no Paraguai. Até isso eles estão falsificando. É gravíssimo, né? Nós estamos rindo, mas é grave. Não, é grave porque essas farmácias que pegam essa medicação, elas vendem sem qualquer receita médica. Sem qualquer uma. Então, não existe nenhum tipo de controle. E se nós atentarmos para aquilo que você falou, da dependência, essa pessoa está praticamente sem controle. Ela com ela, está sem controle. E, consequentemente, ela vai tomar 2 hoje, 4 amanhã e 1 hora, isso pode complicar a vida dela. Clemente, acho que a notícia que mais abalou os brasileiros, não é, nos últimos dias foi o câncer diagnosticado no presidente Lula, um câncer de faringe, não é? E o que me chamou a atenção, eu li a entrevista do cardiologista que está atendendo o presidente Lula, médico do presidente, da Marisa, né? E ele tinha ido no aniversário do Lula, numa festa no salão de festas onde o Lula mora em São Bernardo, e a Marisa teria se queixado ao cardiologista a respeito de sintomas que o Lula estava sentindo. Por exemplo, uma dor de garganta contínua, não é? Um pigarro forte, a voz rouca, não é? E aí o cardiologista obrigou o presidente no dia seguinte a fazer o exame, mesmo assim o Lula não foi, e como a esposa tinha uma tomografia
marcada em razão de enxaquecas. O Lula acabou fazendo lá, primeiro fez um exame, depois fez um hematomo e em seguida uma ressonância para diagnosticar efetivamente o câncer de laringe. Há lógico, uma preocupação no presidente, um ex-presidente, há naturalmente uma preocupação, mas isso o que me chamou a atenção foi a falta de cuidado, né? Que não é uma situação inerente ao Lula. Todos nós, às vezes, somos um pouco relapsos na questão da promoção da saúde, né? Com certeza. Ele percebeu, inclusive, a rouquidão, como você falou, e a princípio não deu muita importância para isso, né? E certamente esse uma dor de garganta constante, isso me chamou a atenção. Também. O problema da laringe, o tumor dele não era pequeno, não. 3 centímetros, foi divulgado como 3 centímetros. 3 centímetros é um tumor relativamente grande. De médio para grande, né? E isso é um complicador. De médio para grande. Eu diria até grande, porque 3 centímetros não é pequeno. Você pega tumores em corda vocal de milímetros, se você fizer a prevenção, de milímetros, né? 3 centímetros é um tumor relativamente grande. Existe uma expectativa de cura, é claro, mas quanto maior o tumor, menor a chance de cura dentro de um espaço de 5 anos, que é o que se mede normalmente. Por que não a operação, Clemente? Porque ele vai ficar sem falar. Se ele fizer a cirurgia, certamente com um tumor de 3 centímetros, ele vai mexer na corda vocal. Porque você tem 3 tipos de tumor aí, né, na laringe. Um tumor aí ao nível... Você tem falsas cordas vocais e tem cordas vocais verdadeiras, separada por um pequeno espaço aéreo chamado ventrículo de Morgane. Então, o tumor na corda vocal, ele de certa forma vai deixar a pessoa rouca, mas ele, se for acima da corda vocal, ele vai ter um outro tipo de sintomatologia. A gente chama de supraglótico, infraglótico e glótico. São os 3 tipos que tem. Então, dependendo da região, ele não vai causar dano nenhum para a voz. Você vai tirar aquele tumor e não vai nada. Agora, se ele está junto das cordas vocais... E a rouquidão pode ser em razão disso? Se ele está junto das cordas vocais, ou na própria corda vocal, certamente essa pessoa não tem como tirar o tumor sem mexer nessa corda vocal. E aí vai alterar... E aí realmente ele vai ter dificuldade. Aí vai ter que usar a traqueostomia, né? Que é aquele tubinho que se põe aqui e fica aberto. Eles hoje usam um aparelhinho. Sim, você coloca ali para falar, mas aquela voz é uma voz meia metálica. Verdade. Né? Complicado. Então, para um homem que vive da sua fala, né? Imagina, ganha 200 mil reais por palestra. Né? E de repente está numa situação dessa, fica complicado para ele. Por isso a opção de se fazer a químio e a rádio. O que não significa também que você não tenha algum prejuízo vocal, pelo menos transitório. Isso é sabido. Por quê? A quimioterapia e a radioterapia, ela acaba endurecendo a corda vocal, né? Sobretudo a radioterapia. Ela endurece, ela forma uma fibrose na corda vocal. Então, aquela voz, vamos dizer, harmônica que qualquer pessoa tem, ela se transforma um pouquinho, vai haver uma rouquidão, pelo menos transitória, e tem que se trabalhar com a fono. Pegar a fonoaudióloga, para ela ir trabalhando essa voz, né? Isso com certeza o Lula vai ter que fazer. Eu estou aqui com alguns números dos 3.594 diagnósticos registrados em 2008, 3.142 foram em homens e 452 em mulheres. Em 2008 nós tivemos esse número que é representativo. Os homens, na sua grande maioria, têm um câncer de faringe. Você vê que por essa estatística aí dá quase 1 para 9. Né? Quase 1 para 9. Hoje nós temos aproximadamente 10 mil casos